pessoal, estamos de volta com mais uma coluna de tecnologia e inovação do ICBR. Eu, Hugo Werninghaus, conselheiro de administração do ICBR. Estou aqui mais uma vez com o Fabiano Castello, corrigindo o último episódio. Ele é formado em tecnologia da computação pelo Mackenzie. O episódio eu falei uma bobagem, ele me corrigiu, está certíssimo. Também é mestre pela FEA USP, professor da Inova Business School e tem uma vasta experiência dentro de tecnologia e automação em empresas. Pouco mais de 25 anos aí dentro das empresas nas áreas de administração e business, e ele pode aí nos falar um pouquinho hoje sobre a inteligência artificial versus automação e como essas tecnologias podem impactar o trabalho contábil ou trabalho do contador. Obrigado, Fabiano, mais uma vez. Fique à vontade. Bom, antes de mais nada, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está nos assistindo. Um prazer estar aqui. E estou pronto aí para responder perguntas. Então, vamos lá, Fabiano. Dentro desse tema, quais são os principais benefícios da aplicação da inteligência artificial e automação no trabalho contábil, Fabiano? Na tua opinião, o que nós trazemos de bom nisso aí tudo? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que pegar e separar a automação de inteligência artificial. Então, vamos pegar e falar de um de outro e depois ver aonde que eles se bicam aí no meio, tá? Perfeito. Tem uma coisa que é engraçado, que eu conheço, a primeira vez que eu ouvi falar isso, talvez tenha sido em 2014, 15, chamado RPA, que é Robotic Process Automation. Cara, é um negócio sensacional para você fazer automação de processos. Você tem algumas plataformas que são globais, tem o Automation Anywhere, Blue Prism, eu acho que é uma das principais hoje, e tem também automações que você pode fazer com linguagem de programação, por exemplo, tem um pacote chamado Selenium, da linguagem Python, que dá para fazer automação também, né? Essas automações, elas são diferentes de você, por exemplo, fazer uma modificação num sistema, porque elas atuam numa camada diferente, elas funcionam como se elas fossem um usuário, né? Então, você programa, você constrói um robô, por isso chama Robotic Process, né? Você constrói um robô que vai atuar sobre determinados processos. Então, o que ele faz? Ele pega, abre o sistema, coloca o usuário, a senha, acessa um determinado módulo, vai lá, clicando, acessa um determinado módulo e coloca determinados parâmetros e emite um relatório, por exemplo, tá? E aí depois ele pega esse relatório e manda um e-mail para alguém, né? Então, é um exemplo de um trabalho de preso, né? O que é um trabalho de preso? É um trabalho braçal, né? Que a gente tem que fazer, que não precisa absolutamente nenhum tipo de inteligência. Então, com essa automação, a gente ganha tempo, né? Então, esses RPAs, eles representam uma possibilidade de ganhos de produtividade muito grande dentro de qualquer empresa, tá? E também, inclusive, no trabalho dos contadores, tá? Tem, inclusive, só para eu complementar uma coisa que é importante, tá? Eu comentei dessas plataformas que são grandes, mas elas valem a pena se você tem uma estratégia de fazer robôs para várias áreas, tal, porque esses softwares são caros e precisam de pessoas que conhecem como é que fazem os robôs. Tem uma empresa no Rio de Janeiro, uma startup, que eu vou lembrar o nome, e eles fazem, por exemplo, robô por assinatura. Então, eles te cobram lá uma grana, que não é muito para construir um robô, e aí você depois paga uma assinatura à medida que esse robô está rodando, né? Tem também a questão do Python, né, desse pacote Selenium que eu comentei, mas que, por exemplo, aí você precisaria, por exemplo, ter um programador dentro da sua empresa que conheça o Python e faça esse tipo de trabalho, tá? Mas tem muita possibilidade. E eu comecei falando sobre isso, falei assim, é uma coisa engraçada, né? Porque eu tive primeiro contato com isso, acho que 2014, 15, que eu comecei a ouvir falar disso, quase 10 anos. Mas quando você
conversa com as companhias, né, você vê que isso é uma coisa que é muito pouco explorada, tá? E, de novo, é uma coisa que a gente não está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma coisa muito mais trivial, né? É a gente simplesmente pegar e fazer automação de tarefas que são braçais, tá? Muito bem. Quando a gente pega e fala de inteligência artificial, aí a gente está indo para uma outra coisa que não tem nada a ver com essa história do RPA, tá? Inteligência artificial é uma coisa ampla, tem vários tipos de inteligência artificial. A que nos interessa é uma que chama inteligência artificial restrita, vem do inglês narrow AI, né? Estreita ou restrita. Por quê? Porque a gente cria determinados modelos preditivos, né? A gente resolve problemas fazendo previsões com objetivos específicos. Tá? Então, a gente criando a gente cria esses modelos para resolver determinados problemas de negócio. Aí, como é que esses dois mundos da automação e da inteligência artificial eles se misturam, tá? Eu vou dar um exemplo prático dessa empresa carioca que eu vou lembrar o nome aqui, está me fugindo agora, mas eu vou lembrar. Mas assim, um case que logo que eu conheci eles me apresentaram, tá? Eles tinham como cliente uma série de restaurantes, não, uma rede de restaurantes do Rio de Janeiro, né? E aí, eram 8 localidades, se não me engano. E aí, alguém vinha fazer uma entrega, o cara tinha que pegar a nota fiscal, aí ir lá no sistema, olhar o pedido de compra, bater com o pedido de compra, fazer aquela verificação, tal. Assim, era um processo extremamente moroso, parte automatizado, mas assim, dependendo muito das questões manuais, né? Então, o que eles fizeram para resolver isso? Eles criaram um robozinho que fica o tempo inteiro indo no site da Fazenda do Rio de Janeiro e puxando notas fiscais emitidas contra essa rede. A hora que ele pega e captura a nota fiscal, ele traz essa informação da nota fiscal, já consegue entender ali qual que é o pedido, aí ele já vai no sistema, faz um pedido, confronta com o pedido, já identifica se tem ou não divergência, e se não tiver divergência, tá? Quando a pessoa chegar com a nota fiscal, o cara vai lá, digita a nota no sistema e fala assim, olha, só conferir a carga e descarregar, tá? Então, agilizou demais o processo. O que é isso? Robotização. Não tem nada de inteligência artificial aqui, tá? Mas você há de concordar comigo que se você pega o volume de coisas que um restaurante recebe, é uma PME, uma pequena e média empresa, poxa, isso é um avanço sensacional, tá? Tudo bem. Só que aí tinha um problema, que é o seguinte, às vezes, a descrição que vinha na nota fiscal, ela não batia com a descrição, né? Às vezes você não tinha o código do produto do fornecedor não é o mesmo código do produto interno do sistema, e a descrição, muitas vezes, do item não era a mesma que estava no sistema. Então, o que eles criaram? Eles criaram um modelo preditivo, que o objetivo era fazer o quê? Bom, eu pego essa descrição do fornecedor e eu olho na minha lista de produtos quais são mais similares com aquele item, tá? E aí tem umas regras, dependendo da probabilidade de quanto era similar ou não, ele pegava um determinado item, acionava uma luzinha vermelha lá no romaneio de descarga para verificar se era realmente aquele código e tal, e ele conseguia resolver 90% dos casos usando um modelo preditivo de inteligência artificial, que, se não fosse um modelo, seriam casos onde não seria possível processar automaticamente aquela nota fiscal e acarretar demora depois no descarregamento lá dos produtos, né? Então, o que eles fizeram? Eles tinham um processo de robotização e eles plugaram esse modelo de inteligência artificial lá
quando quando tivesse divergência em relação aos códigos do produto. Isso conseguiu agilizar. Então, a gente percebe que robotização e inteligência artificial são coisas diferentes, que têm objetivos diferentes, que têm formas de fazer que são diferentes, mas que, eventualmente, elas podem ter uma interconexão no sentido de que a robotização ela pode se beneficiar de determinados modelos preditivos que são criados baseados em inteligência artificial. Perfeito, Fabiano. Bom, nós vamos voltar um pouquinho a uma pergunta que a gente já fez antes, e a gente vai batendo isso sempre, porque é sempre uma curiosidade. Então, quais são os possíveis impactos da inteligência artificial e da automação no mercado de trabalho contábil? E aí a pergunta que sempre vem aí, não quer calar, isso pode levar à substituição de profissionais contábeis? Eu lembro que no primeiro episódio a gente chegou a falar sobre isso, né? Quem não assistiu esse primeiro episódio, eu acho que vale a pena, porque basicamente a gente tratou desse assunto. Então vamos fazer aqui um wrap-up, né? Fazer um resumão disso daqui, tá? Bom, sim, a tecnologia está avançando. Aqui a gente está conversando sobre duas tecnologias que são a robotização de processos e a inteligência artificial, que, sem dúvida nenhuma, vão ter impacto no mercado de trabalho, não só dos contadores, mas de uma forma geral, em outros mercados também. Mas vão impactar, vão diminuir postos de trabalho, mas definitivamente não vão acabar com a profissão, né? Não lembro se foi nesse episódio que a gente comentou, que eu citei a questão dos motoristas de Uber, né? Que esse sim, em algum momento, quando tiver veículo autônomo, eles vão deixar de existir. Mas não, contador a gente sempre vai ter, tá? É uma coisa que é necessária dentro das organizações, e tem muita coisa que a robotização e a inteligência artificial, elas não conseguem fazer, tá? Eu vou dar um exemplo, eu estava citando aquela empresa do Rio de Janeiro, ela chama Aurea Robotics, eu lembrei agora aqui, tá? Vale a pena pesquisar, é uma empresa que nasceu como uma startup do pessoal de computação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conheço as pessoas de lá, é um pessoal realmente muito inteligente, bons assim de negócio e tal, gosto muito deles, tá? Mas eu não tenho nada a ver com a empresa e não sou comissionado, só estou comentando porque realmente eu acho que eles têm esse modelo interessante de cobrar um valor menor pelo robô e depois cobrar a assinatura, que é um investimento muito menor do que você contratar uma plataforma grande, como, por exemplo, o Blue Prism, que a licença, se não me engano, começa em $1.000 e tal, é um negócio maior, ou, eventualmente, você pegar e contratar um profissional que conhece linguagem de programação, Python, para fazer automações dentro do sistema. Então, eles são uma boa alternativa. Só para dar um exemplo que eles mesmos me deram quando nós nos conhecemos, que também está no contexto dessa rede de restaurantes, na administração da rede, né, não em cada restaurante, eles tinham uma área contábil que tinham 10 pessoas, sendo que 8 pessoas, o foco do trabalho dessas pessoas era fazer conciliação. Porque eles tinham muita gente que pagava com vale-refeição, ticket-refeição, né, esses cartões, cartão de débito, de crédito. Então, eles tinham basicamente 8 pessoas que ficavam fazendo essas conciliações o dia inteiro, né? E aí, com a automação, eles conseguiram reduzir para 2 pessoas. O que quer dizer o seguinte, a robotização ela conseguiu resolver a maior parte dos casos e, eventualmente, os casos que ela não conseguiu resolver, aí a gente precisava de pessoas para pegar e fazer isso. Então, em suma, Hugo, para responder a sua pergunta, eu diria o seguinte, a gente sim vai ter redução nos postos de trabalho, mas em nenhum momento eu vejo que a tecnologia vai acabar com a profissão de um contador. Mas, obviamente, vai impactar sim, como em todas as outras. Perfeito, Fabiano. O que a gente tem sempre de visão é de que a gente vai ter uma profissão um pouco mais aplicada, menos operacional e mais analista do que a gente tinha no passado. Bom, uma nova pergunta aí inteligência artificial é melhor que automação? Boa pergunta, né? O que é melhor, inteligência artificial ou automação?
Então, eu vou retomar lá a primeira pergunta, porque apesar da gente colocar tudo isso dentro de um bolo, que são novas tecnologias, na prática, elas são coisas totalmente diferentes, que são feitas de formas diferentes, que têm objetivos diferentes, mas que, eventualmente, elas podem se interconectar. Tá? Então, o que as pessoas têm que guardar é que robotização de processos, RPA, que é a sigla que normalmente a gente ouve falar por aí, é uma coisa, inteligência artificial, machine learning, análise preditiva, é outra coisa completamente diferente, mas que eventualmente uma pode se beneficiar da outra. Tá? É como o exemplo que eu dei no começo, né, que eu falei, olha, para você descobrir qual que era a melhor combinação, você descobrir o código do produto interno do sistema, você usava um modelo preditivo para ver, com base na descrição do produto do fornecedor, qual era aquele que melhor se encaixava dentro da descrição do produto que você tinha dentro do próprio sistema. Tá? Acho que basicamente é isso, são coisas diferentes. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Queria agradecer todo o seu tempo, todo o seu empenho a dar essas mensagens, passar esse canal aqui para os nossos amigos e associados do ICBR, né? E vou deixar aberto aí para suas mensagens finais quanto à inteligência artificial e automação. Olha, são coisas inevitáveis. Antigamente a gente falava que a tecnologia ela ia acabar com os empregos, tal, e eu mudei um pouco essa visão. Eu acho que a tecnologia vai ainda assim acabar com muitos empregos, não com todos, mas ela vai acabar primeiro com os empregos daquelas pessoas que não sabem se beneficiar dessas novas tecnologias. Num outro episódio, a gente falou, por exemplo, do ChatGPT. Ele é um ótimo exemplo de uma tecnologia que está aí para nos ajudar, para fazer com que a gente seja mais produtivo, né? Independente da gente continuar a ser um bom contador, a gente vai ser um bom contador com alguns conhecimentos adicionais em tecnologia. Então, vale a pena pegar e investir em educação. Muito obrigado, Fabiano. Pessoal aí do ICBR, quem está nos assistindo, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e assistam os outros capítulos que a gente postou por aí. Até o próximo episódio. Abraços.